Bom, após fazermos esse resumo das equações que nós já vimos nos vídeos anteriores, nós agora estamos prontos para proceder fazendo algumas aplicações. Bom, então vamos ver a questão 4 da nossa lista, que diz o seguinte: um ponto em movimento circular uniforme descreve 16 voltas a cada 2 segundos em uma circunferência de 8 centímetros de raio. Nesse problema, ele pede para você calcular a frequência, o período e a velocidade linear. Bom, conforme nós vimos no slide anterior, a frequência é dada pela razão entre o número de voltas n e o intervalo de tempo ΔT. Então, como o número de voltas é 16 e ΔT é igual a 2 segundos, 16 sobre 2 dá 8 Hz. Para calcularmos o período, é só nós invertermos a frequência, ou seja, o período é o inverso da frequência. Uma frequência que nós obtivemos foi 8 segundos, 8 Hz, desculpa. 1 dividido por 8 daria 0,125 segundos. Bom, e por fim, nós vamos calcular a velocidade linear. Mas note o seguinte: para que nós possamos calcular a velocidade linear, nós precisamos saber primeiramente qual é a velocidade angular, para posteriormente usar essa relação aqui abaixo, que é a nossa relação entre a velocidade angular e a velocidade linear v. Então, ômega pode ser calculado usando aquelas novas relações que nós aprendemos nos slides anteriores, que é 2 vezes π vezes a frequência. Então, o valor de π, você sempre use 3. Na nossa lista, nós pedimos para utilizar o valor de π igual a 3 para facilitar as contas. Então, fazendo essa multiplicação, 2 vezes 3 dá 6. 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 8, 48 rádio por segundo, que é a unidade de velocidade angular. E a partir daí eu posso calcular a velocidade linear. Aqui eu substituo o valor de ômega, que é 48 rádio por segundo, e o valor do raio, que é 8 centímetros. E agora, o que eu vou fazer aqui? Faço o meio pelos extremos. Pega essa equação aqui, faço o meio pelos extremos. Então, V vai ser igual a 384 centímetros por segundo. Por que não é metros por segundo e centímetros por segundo? É só nós olharmos aqui que o nosso raio, o raio que foi dado, o valor foi dado em unidades de centímetros e não em unidades de metros. Se na questão aqui nós tivéssemos 8 metros de raio, aí sim, o resultado seria 384 metros por segundo, que não é o caso aqui, ok? Bom, então fazendo mais uma aplicação, aqui você tem que as rodas de um automóvel com 60 centímetros de diâmetro executam 2.000 sobre π rotações por minuto. Então calcula a velocidade escalar desse automóvel em quilômetros por hora. Note que nesse problema ele pede para você calcular a velocidade escalar, mas não fala, não explicita se é velocidade linear ou angular. Então você pode saber que é linear através da unidade que ele pede. Calcula a velocidade escalar desse automóvel em quilômetros por hora. Se fossem radianos por segundo, seria velocidade angular. Mas vamos lá. Primeiro nós temos que saber que o que é dado nessa questão é o diâmetro. E o diâmetro ele é 2 vezes o raio. Então, desta forma, nós podemos primeiro escrever o raio da roda e transformar a frequência de RPM para Hz, porque aqui foi dado em RPM, tá? Bom, em primeiro lugar, o raio é a metade do diâmetro. Como o diâmetro é 60 centímetros, dividido por 2 dá 30 centímetros. Transformando essa unidade para metro, que é só dividir por 100, fica 0,3 metros. Bom, para nós transformarmos de RPM para Hz, nós fazemos essa regra de 3. 1 Hz vale 60 RPM, então o valor x valerá 2.000 sobre π RPM. Então faço o meio pelos extremos. Vai ficar 60x igual a 2.000 sobre π, porque 2.000 sobre π vezes 1 dá 2.000 sobre π. Então implica que x é igual a 2.000 sobre 60π. Eu não vou fazer essa divisão substituindo o valor de π, porque aqui daria uma dízima periódica, mas vou escrever o meu resultado da seguinte forma: 200 sobre 6π. Aqui eu só fiz cortar os dois zeros e ficou 200 sobre 6π. Note que essa equação nós poderíamos reduzir ela ainda, a fração, como 100 sobre 3π, mas dessa forma já dá certo.
ok? Bom, então mais uma vez eu preciso calcular a velocidade linear, então posso usar essa relação que nós já conhecemos desde slides bem anteriores, tá? Aí para isso eu posso fazer meio pelos extremos, já aqui de antemão, ou seja, V vai ser igual a ômega vezes R. Então eu preciso calcular quem é a velocidade angular ômega. E eu posso fazer isso da seguinte forma. Ômega é igual a 2π vezes a frequência é 200 sobre 6π, e note aí a razão pela qual eu não substituí o valor de π, porque agora ele pode ser cortado, né? Aí fica 2 vezes 200 dá 400, 400 sobre 6 radiano por segundo. Então, para calcular a velocidade linear, agora é só substituir os valores aqui nesta equação. Ômega é 400 sobre 6 e o raio é 0,3 metros. Então, esse valor vai dar 200, porque 0,3 vezes 400 dá 120. 120 dividido por 6, 20 metros por segundo. Uma aplicação bem interessante aí das nossas equações. Bom, como ele quer nessa questão que você calcula a velocidade em km por hora, então para finalizar você só faz multiplicar o resultado obtido por 3,6 para transformar em km por hora. Bom, então vamos lá para uma nova etapa aí do nosso conteúdo. Bom, nós vimos que há uma grande similaridade entre a equação que descreve a função horária da posição linear e a função horária que descreve a posição angular. Bom, então, nesse slide aqui eu vou apresentar para vocês qual seria essa função horária da posição angular. Bom, em primeiro lugar, a função horária da posição linear nós vimos nos primeiros capítulos, que é dado por essa equação, S igual a S0 mais VT. Então, a função angular, a função horária da posição angular, ela é bem parecida. Só a única diferença que tem é que nós mudamos as variáveis ou as grandezas associadas ao movimento linear, tá? Para grandezas associadas ao movimento angular. Ok? Por exemplo, a posição final linear é dada por S, a posição angular final, posição final angular, podemos dizer assim também, é dada por φ. E assim sucessivamente, né? Nós vemos que a velocidade, por exemplo, é dada por ômega. E aqui eu faço uma descrição, né, de todas essas quantidades. Φ, posição angular final, Φ0, posição angular inicial, ômega, velocidade angular, e T é o tempo, como vocês já sabem, tá? Bom, então vamos fazer aqui mais uma aplicação dessa equação. Nós temos o seguinte aqui: um corpo realiza um movimento circular uniforme de 2 metros de raio com frequência de 4 Hz. Sabendo que no início da contagem dos tempos ele estava na origem das posições, determine sua velocidade angular. Então, para calcular a velocidade angular, o que é que nós iremos fazer? É só fazer aquela nossa mesma equação de sempre. Ômega é igual a 2π vezes a frequência, substitui os valores, lembrando que π aqui é igual a 3, então ômega seria igual a 24 radianos por segundo. 2 vezes 3, 6, 6 vezes 4, 24. Em segundo lugar, qual seria a sua posição angular no instante 10 segundos? Como eu quero saber a posição angular no instante posterior, eu posso fazer isto aqui através da seguinte função horária da posição angular. Tá? Note que Φ0 aqui é igual a zero, porque no problema diz o seguinte, que no início da contagem dos tempos, ele estava na origem das posições. E conforme vocês viram nos vídeos anteriores, a origem das posições é justamente onde a gente coloca a nossa reta de referência. Bom, então como na reta de referência a posição angular é zero, por isso que o valor de Φ0 aqui, na nossa função horária da posição angular, é zero. Então a função horária da posição angular seria somente φ igual a 24t. Tá? Então é só substituir o valor de t, como ele quer a posição angular final no instante de 10 segundos. Então φ é igual a 24 vezes 10, que é igual a 240 radiano. Ok? Bom, aqui nós temos mais uma aplicação. Desta feita, você tem um móvel que movimenta-se em movimento circular uniforme segundo essa função horária angular, φ igual a menos 5 mais 2t, no Sistema Internacional de Unidades. Lembrando que no Sistema Internacional de Unidades, o tempo é dado em segundos, e a
a posição angular a gente sempre usa o radiano. Então determine, primeiro, a posição angular inicial. Para nós calcularmos ou verificarmos quais os valores da posição angular inicial e da letra B, que é a velocidade angular, é só nós olharmos para esta equação, para esta função horária da posição, né, e compararmos com a função horária que nós temos, que nós apresentamos nos slides anteriores. Tá? Então, por exemplo, se a gente fizer essa comparação, a gente pode ver que φ0 é este primeiro número aqui que aparece. Então, seria menos 5 radianos. A velocidade angular, por sua vez, seria o valor que multiplica a variável t. Então, neste caso aqui, seria 2 radianos por segundo. Por fim, nós temos a posição angular no instante 10 segundos, que é só eu substituir no valor de t aqui, 10. Vai ficar 2 vezes 10, 20. 20 menos 5, 15. Tá? 2 vezes 10, 20. Menos 5, 15 radianos. Por fim, eu quero o instante que o móvel passa pela origem, ou seja, quando φ é igual a zero. Tá? É só substituir aqui na equação φ igual a zero e achar o valor do tempo. Então, substituindo, nós temos isto na equação. Passo 2t para a esquerda. Multiplico por menos 1 aqui, né? Para poder deixar tudo positivo. Então, fica t igual a 5 sobre 2, que está igual a 2,5 segundos, ok? Bom, aí tem aqui mais uma aplicação. Essa aqui eu vou deixar para vocês fazerem aí, peguem um papel, alguma coisa e façam aí no momento que estiverem assistindo o vídeo, tá? É uma questão bem parecida com a anterior, então é só seguir o modelo, só seguir a receita de bolo aí, ok? Bom, mais uma aplicação. Aqui você tem, mais uma vez, se precisar, use π igual a 3, né? Você tem dois corredores, A e B, que partem respectivamente dos pontos 2 radiano e 3 radiano de uma pista circular de 120 metros de comprimento, com velocidade VA igual a 10 metros por segundo e VB igual a 8 metros por segundo. Então, nesta situação, você tem dois corredores. Esse aqui passa, o corredor B está mais à frente do que o corredor A, nessa pista circular. Tá? E ele pede para você calcular a função horária do espaço angular para os dois corredores. O instante que os dois se encontram, note que, como o corredor A está com a velocidade maior do que o corredor B, e ele parte de uma posição anterior, vai chegar um momento em que os dois irão igualar as suas posições. Tá? Então, ele quer essa posição angular em que os dois se encontram e o instante em que os dois se encontram. E, por fim, pede para você calcular após quanto tempo o espaço angular de A é 2 vezes o de B. Ok? Bom, em primeiro lugar, nós devemos lembrar que para escrever a função horária do espaço angular, nós precisamos do valor da velocidade angular de ambos os corredores. Aqui eu não tenho a velocidade angular, eu tenho apenas a velocidade linear. Mas eu posso calcular a velocidade angular porque nós temos o raio. Né? Sabemos o seguinte, nós podemos obter o raio, em primeiro lugar. Né? Note que o raio aqui não é dado nesta equação, mas é dado o tamanho da pista. Né? A pista circular tem um comprimento de 120 metros. Tá? Então, aqui é só você usar aquela equação do tamanho da circunferência, ΔS é igual a 2π vezes o raio. Então, note que ΔS aqui é 120 metros. Então, substituo e acho o valor do raio, fazendo uma álgebra aqui, né? 2 vezes 3, 6 vezes o raio, é igual a 120. Então, o raio é 120 por 6, que é igual a 20 metros. Achamos o raio, agora fica muito mais fácil de eu achar a nossa velocidade angular para os dois casos, né? Então, a velocidade angular de A vai ser velocidade linear sobre o raio, 10 sobre 20 igual a 0,5 rádio por segundo. A velocidade angular de B é igual a VB sobre o raio, que é 8 sobre 20, que dá 0,4 radianos por segundo. Agora sim eu posso escrever a minha função horária para os dois corredores. Para o corredor A, nós temos φA igual a 2 mais 0,5t, 0,5 é a velocidade angular de A, 0,4 a velocidade angular de B. E note que 2 e 3 são, respectivamente, as posições angulares iniciais de A e de B. Bom, os dois se encontram, né? Note que na letra B da questão, vou voltar aqui um pouquinho, ele pede o instante em que os dois se encontram. Tá? Então, o instante em que os dois se encontram vai ser justamente quando a posição angular de um é igual à posição angular do outro, ou de A é igual a de B. Então, faça substituições das equações que nós obtivemos aqui.
Fica 2 mais 0,5.